A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao seu canal de apologética, para o programa Falando de Bíblia. O programa Falando de Bíblia hoje vai abordar um tema muito interessante. Porque as pessoas costumam deturpar a Sagrada Escritura, né? Até mesmo no meio católico. Isso que é a realidade. E esse vídeo é a pedido do professor Rubens. Nosso professor Rubens, que é inscrito aqui no nosso canal e sempre está acompanhando nosso trabalho de apologética. Esses dias ele falou: irmão, eu acabei de ver um padre explicando uma passagem bíblica que fala que ele dá a interpretação dizendo que haverá a ressurreição das árvores, que haverá a ressurreição dos animais. Dava para você dar uma explicação. A primeira coisa que eu falei para o professor Rubens, e eu sei que ele vai ver esse vídeo, tem vários vídeos que nós postamos que ele não vê, ele demora um tempo a ver, porque ele falou para mim que ele seleciona vários vídeos para ir assistindo depois, conforme o seu tempo. De tapa, logo falei para ele: heresia. Se ele falou, é heresia. É um padre famoso aqui no Brasil. Eu não vou citar o nome do padre, porque eu gosto muito desse padre. Nós podemos equivocar, pode. Eu já errei muito aqui em vídeos também. Eu já errei muito em vídeos que eu tive que deletar. Depois eu fui ver, erro feio, e tive que deletar. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui, falando eu já fiz o vídeo depois, corrigindo, já está aqui no canal. Há um ano atrás eu fiz um vídeo falando no Espírito, o Espírito Santo nas 7 formas, ou seja, o Espírito Santo sete formas, os 7 Espíritos de Deus de Apocalipse, dizendo que eram os 7 sacramentos, e não é, os 7 dons. Aí veio alguém, corrigiu, eu fui lá, apaguei o vídeo, deletei o vídeo. Quem não errou que atira a primeira pedra, não é verdade? Mas nós erramos e temos que consertar, temos que aprender, né? Então, segundo essa passagem aqui, que é adulterada pelas seitas protestantes também da mortandade, as seitas mortalistas, agora vem essa interpretação desse padre. Eu gosto muito desse padre, ele leva muita gente para a igreja, não é? Eu não vou falar o nome dele, deixa para lá, né, professor Rubens? Fica sempre nós mesmos. Mas se realmente ele falou isso, heresia. Vamos ao texto. 1 Coríntios 15. Nós vamos logo de tacada, nós vamos ler dois versículos. 1 Coríntios 15, 35 a 36. Põe na tela, diretor. Mas dirá alguém: como ressuscita os mortos? E com que corpo vem? Insensato. O que semeias não recobra vida, sem antes morrer. 37. E quando semeias, não semeias o corpo na planta, que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo, de trigo ou de alguma outra planta. Volta para mim, diretor. Meus irmãos, se aqui nesse texto aparece o termo planta, é para explicar a ressurreição. É para explicar como será. Veja, a Sagrada Escritura, no capítulo 12 de Daniel, verso 2, diz que na volta de Jesus haverá ressurreição. No credo apostólico também diz isso. Um dia ele virá julgar os vivos e os mortos. Quem os vivos e os mortos? Os vivos que serão salvos, outros serão condenados. Os mortos que ressuscitarão, né? Uns para a vida eterna, outros para a condenação. Não fala em nenhum lugar da Bíblia Sagrada que haverá ressurreição de animais e ressurreição de plantas. É apenas vamos dizer assim, Jesus usou as coisas simples da natureza, da vivência do povo daquela época, para explicar as coisas espirituais. Por exemplo, Mateus 7, 25.
Jesus disse: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem. Veja, ele vai dizer, já vai puxar, veja, ele está falando do espiritual e agora ele vai levar para o material para que o povo entendesse. É como um homem que constrói sua casa na rocha. Isso aqui é mármore. Isso aqui é a mesa, não é, da cozinha da nossa casa aqui. Que você vê na geladeira. Isso é mármore. Pedra, laje, lajeiro, construir. Então naquela época, como havia muito alagamento em Israel, eles construíam suas casas em cima das lajes. Das lajes. É como aquele que constrói sua casa na rocha. Cai a chuva, forma as enchentes, sopra os ventos, ela não investe contra a casa, ela não cai, porque ela está na rocha. E nós sabemos que Jesus é a rocha. Se nós somos muito mais além do termo teológico bíblico, igreja, rocha, Jesus, rocha, porque a igreja é o corpo de Cristo, é rocha. Então aqui está falando da planta, está falando do corpo animal, se ressuscita o animal. Meus irmãos, pelo amor de Deus, está explicando o corpo espiritual celeste aqui, nós vamos ver, e o corpo espiritual. Põe o segmento aí na tela. Vamos agora do versículo 38 a 40. Vamos lendo de 3 em 3 versículos, tá? 38 a 40. Põe na tela, diretor. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz a cada uma das sementes. O corpo da planta lhe é próprio. 39. Nem todas as carnes são iguais. Uma é a carne dos homens e outra a dos animais. A das aves difere, ou seja, é diferente das dos peixes. 40. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Volta para mim, diretor. Ah, minha Nossa Senhora de Lourdes, minha mãe do Rosário de Fátima. Meus irmãos, nós estamos num tempo em que está aparecendo e que apareceu pregador de todos os lados. Eu já vi cada coisa no YouTube de heresia por parte de pessoas que se dizem católicas, que eu olho assim, que religião é essa? Vou ver mesmo que religião é esse cara. Seja falando de Bíblia, seja falando de doutrina. E a começar por padres. É cada heresia. Pois é. Meus irmãos, aqui está falando do quê? Como há uma... Veja, ele está fazendo uma comparação. Assim como a diferença de uma galinha do corpo de uma... Vamos ver. Ele usa aqui animais, aves que voam. Mas quer dizer o seguinte, está dizendo, uma coisa é o corpo de uma galinha, outra coisa é o corpo de um peixe. Eles são diferentes. Para explicar o espiritual, o homem espiritual, o corpo da eternidade, o corpo celeste, do corpo terrestre. Ele chama com o corpo terrestre, eu já trouxe um vídeo falando sobre isso, não sobre esse tema, mas falando, refutando as seitas mortalistas. Não é? Que não acreditam na imortalidade da alma. Eu já falei isso. É para explicar a diferença do corpo dos santos, daqueles que já estão na glória, que é os corpos celestes. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Da Assembleia e da Assembleia festiva dos primeiros escritos e de Deus juiz das almas dos santos, dos justos, tá? Na Bíblia, que são os santos, que já chegaram à perfeição. Falar do corpo da alma espiritual, que é o corpo espiritual, o corpo imortal, o corpo revestido de glória. Paulo diz, quando estivermos na glória, seremos como ele é. Então, o corpo das almas dos santos é o corpo glorioso de Cristo, é como o corpo de Cristo. Um corpo que não precisa mais abrir a porta para poder passar.
Como os apóstolos estavam de portas fechadas, Jesus passou nas paredes, por dentro, se colocou no meio e disse: a paz esteja convosco. Então o apóstolo está explicando uma coisa: é os corpos celestes são diferentes dos terrestres, desse aqui. É isso, nada mais do que isso. Não tem nada a ver com ressurreição de planta, não tem nada a ver com ressurreição de animal. Veja, a confusão vai vir aí. Veja, vamos lá, versículo 41 e 42, veja. Olha só, põe na tela, diretor. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Tá vendo? 44, diretor. Vamos continuar. Vamos para o 44, olha só. Semeado o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Volta para mim, diretor. Ah, meu divino Pai eterno. Aqui está. O que aqui está dizendo? Que os animais... Onde é que está dizendo aqui, meu Pai do céu? Que os animais vão ressuscitar. Aqui está se referindo ao corpo animal. Esse corpo animal é dos homens. Está falando, nós somos animais racionais. Raciocinamos. Pensamos. Diferente dos outros animais irracionais. Que não sabem o que fazem. Nós sabemos. Temos consciência. Esse corpo deste mundo, esse corpo terrestre que é do pó veio para o pó volta. Somos feitos do pó, somos feitos da terra, está lá no Gênesis, os primeiros capítulos. Deus fez um bonecão lá de barro, de terra, com 1,80 m de altura, que foi Adão, soprou no nariz dele, virou carne assim, vida. Ser vivente, feito da terra, que é chamado de pó nas Escrituras, dependendo da tradução. Veja só. Semeando o corpo animal, vírgula. Semeando o corpo animal. Ou seja, o que é semeando? Por que está falando semeando? Porque nós pegamos... Irmão, para explicar isso aqui, você pegou lá de cima do 35. Porque está falando de quando se planta a semente. Quando nós pegamos, meus irmãos, é porque aqui está atrapalhado, aqui tem uma saca de milho aqui, senão eu ia pegar agora. E eu mostrar para vocês como a gente aqui da agricultura, olha, essas explicações bíblicas, as parábolas de Jesus com a agricultura, não tem melhor do que o próprio agricultor para entender o que Jesus está falando, porque ele cita a agricultura para explicar o natural, para explicar o material. Assim fez São Paulo. Quando a gente prepara o roçado, o campo, vem a chuva que prepara aquele roçado, aquele campo, molha a terra, a gente vai e cava. Milho aqui a gente planta 3 caroços, se for dar um milho grande, talvez 4 do milho pequeno, mas o certo é 3 caroços, 3 caroços, 3 sementes. Vamos falar no idioma nacional, 3 sementes. Um buraco mais ou menos dessa fundura, com a enxadeca, com que eles chamam de enxada ou um enxadeco, não é? Para cavar aquele buraquinho, e vai cavando um atrás um do outro com aquela bem reto, né? Chamamos de carreira, bem retinha. De 3 sementes em cada buraco daquele. Aqui está dizendo que aquela semente morre quando ela é semeada. Ela vai morrer para nascer. Veja, uma semente, ela morre. Né? Claro que ela já é morta, mas ela precisa se esbagaçar, ela precisa se destruir. Nesse destruir é chamado pela Bíblia de morrer. Ela morre para nascer e dar forma a uma planta, um pé de milho. Aquele pé de milho nasce, coloca folhas, mais ou menos dessa grossura, né? Nós chamamos aqui de cambão depois.
Vai colocar para florir, colocar o pendão, depois vem a espiga. É isso que ele está explicando que acontece na natureza. E aqui no versículo 44, põe na tela de novo, diretor. Olha lá. Semeando o corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Volta para mim, diretor. O que é que aqui está dizendo que os animais... Onde é que está dizendo aqui que é os animais que vão ressuscitar? Ele está dizendo aqui que é os animais que vão ressuscitar. É heresia se realmente, que eu acredito que o professor Rubel ele é uma pessoa séria, ele não ia dizer uma coisa que ele não ouviu. Eu sei quando uma pessoa é séria, quando uma pessoa é certa. Eu sei quando chegam aqui nos comentários tentando me engalobar, mentindo, dizendo que é católico. Eu sei quando é protestante tentando jogar uma para me derrubar. Sei quando é preterista, sei quando é da teologia da libertação, sei quando é sede vacantista. Eu sei. Com todos esses tipos de pessoas, eu sei lidar. As primeiras frases, eu sei. Protestantes disfarçados de católicos, católicos protestantes, católicos espíritas, católicos marxistas da TL. Não adianta. Vamos à tradução do versículo 44. Semeando corpo animal. O que quer dizer isso, irmão Fábio? Morrendo o corpo animal quando a gente morre. Semeando aqui quer dizer quando a gente morre, da morte física. Também há um espiritual, a alma. Está falando do corpo e da alma, meu irmão. Olha a explicação, a parte B do versículo, se não é isso. Ó, se há um corpo animal, também há um espiritual. Se há corpo animal, que é esse daqui, então há um espiritual, aqueles que os santos já estão ressurretos na glória. Aonde é dentro da Sagrada Escritura que fala em ressurreição de animais, em ressurreição de plantas? Ah, não, irmão Fábio, porque os que vão entrar na cidade, lá tem a árvore da vida. Isso é um simbolismo para falar da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo, tá? A árvore da vida é Cristo. E o fruto dessa árvore da vida é sua carne e seu sangue. Tá? Lá no Apocalipse fala que a árvore da vida, certo? Já nos finais do livro do Apocalipse, é uma prefiguração do Cristo. É algo simbólico para falar do Cristo, tá? Olha o 47, põe na tela, diretor. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo homem do céu, o segundo veio do céu. 48. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais. Volta para mim, diretor. Agora com as duas mãos. Pacatá! Aqui está. É matando a cobra e mostrando ela morta. Tudo isso aqui, Paulo vai explicando, São Paulo vai explicando à igreja católica de Coríntios, na Grécia. Ele vai explicando, usando a agricultura, usando para explicar o espiritual. Está aí. Explicação do versículo 47, versículo 48. Veja, ó, o primeiro homem tirado da terra, Adão, citamos, já falamos desse vídeo, Gênesis, ainda agora falei, Adão foi feito boneco de 1,80 m de terra. Primeiro homem. O segundo homem, que em Cristo veio do céu, o segundo homem, vamos lá, tirado da terra, é terreno. O segundo veio do céu, Jesus. Eu acabei de falar nesse vídeo, os corpos celestes, Paulo diz que quando tivermos na glória, seremos como ele é. Os santos ressurretos na glória têm o mesmo corpo que tem o Cristo Jesus. É isso que a Sagrada Escritura está dizendo. Por isso o 48 diz,
qual o homem terreno, tais os homens terrenos. Nós estamos ainda nesse mundo, somos como Adão, como o primeiro homem terreno. Mas os que já foram para a glória são segundo o homem do céu, celestial. Veja que a Bíblia continua. Olha, e qual o homem celestial? Quem? Jesus. Tais os homens celestiais. Quem? Os santos. Prova, irmão Fábio. Prova agora. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Põe na tela, diretor. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Outra tradução diz que não tiveram relações com mulheres, pois são virgens. São eles quem? Os santos. São eles quem? Os santos, que acompanham o Cordeiro por onde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Volta para mim, diretor. Aqui estão os santos. Por que os santos veem e sabem do que se passa na terra? Porque eles veem nos olhos de Cristo, onde Cristo os santos estão. É a Bíblia que está dizendo isso. Intercedendo por Jesus. Intercedendo a Jesus por nós. Como está no capítulo 6, versículo 9, verso 10. Oh, não. Meu irmão Rubens e professor Rubens, essa é a explicação que o Senhor me pediu. Confesso para o Senhor que eu só abri a Bíblia para explicar, porque isso aqui é claro. Como é que é por isso que eu fiz um vídeo, eu estou gravando, esse é o segundo vídeo, eu gravei um vídeo que fala da teologia da libertação. Esse é o segundo vídeo, eu só mudei a camisa, não é? Só mudei a camisa para diferenciar quando eu for editar o vídeo. Mas eu estava falando que a teologia da libertação é a mais que adultera Bíblia e doutrina. Por isso que eles têm o catecismo dele, a Bíblia pastoral deles, com rodapé diabólico. E outros padres também que não são da teologia da libertação, também nós vemos isso muito acontecer dentro do mover carismático por padres que pertencem a esse movimento também, dá também interpretações erradas da Bíblia. Agora, me pergunta, são teólogos? São, meu Deus do céu. Estudaram teologia bíblica. Não é? Quantas vezes eu não vi padres da teologia da libertação dizerem em homilias que aquele capítulo 12 de Apocalipse, onde o dragão, Satanás, derruba as estrelas do céu com sua cauda, e nós sabemos que as estrelas, teologicamente, dentro da teologia, aquelas estrelas são os anjos que ele convenceu a ficar do lado dele. Esses padres da teologia da teologia de libertação, a teologia diz que são os maus cristãos. Que mau cristão, rapaz? Isso é falso, esse asqueroso e mentiroso. Não é desse jeito. É ali, aquelas estrelas que o dragão derrubou do céu, tirou a terra, são os anjos das potestades e principados que Lúcifer convenceu a ficarem contra Deus, que ficaram do lado de Lúcifer, que hoje são demônios. É cada uma. Meus irmãos, está aqui o vídeo. Não esqueça aquele like, pedido dos nossos irmãos Rubens. Meus irmãos, são muitos pedidos de vídeos, mas peça aí o vídeo. Se já tiver no canal, eu digo, ó, tá aí no canal. É quase 2.000 vídeos, mais de 2.000 vídeos. Vá procurar no canal. No canal do Ex-Protestante são mais de quase 2.000 vídeos ou mais. Eu não vou lá procurar e deixar o link para você ver. Você tem que procurar no canal, certo? Se não tiver, eu gravo. Mas se tiver, eu já digo, ó, já está no canal, certo? Que nem nosso irmão Rubens pediu esses dias um vídeo sobre outro tema. Eu falei, ó, irmão, professor, já tem no canal, certo? Se não tiver, eu trago. Tenha uma paciência, porque são muitos vídeos que há à frente para poder ir. Mas ele vai aparecer uma hora ou outra aqui no canal, certo? Deus abençoe a todos. Está aí o vídeo do nosso irmão Rubens, professor Rubens. Deus abençoe a ele. Oremos pela família dele e pela sua fé e por cada um de nós. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.